Salve consumidores! Hoje tem duelo na Xiaomi. O nosso Poco F3, velho conhecido, enfrenta o Xiaomi 11T Pro. Quem será que leva a melhor e qual que vale mais a pena? Vem comigo! Dois celulares de categoria intermediária premium, com muitos atrativos e recursos, que podem inclusive desbancar alguns iPhones. Ambos custando mais do que R$2.000. Qual seria a melhor escolha? Olha só, consumidores, eu vou tentar fazer um comparativo um pouco diferente do que a gente costuma fazer. Eu vou tocar só nos pontos que realmente chamam mais atenção, porque eles são parecidos em alguns quesitos, tá? Então não adianta eu pegar detalhe por detalhe, eu vou pegar os detalhes que fazem mais a diferença. E antes de continuar, vou lembrar vocês que tem link dos dois para você comprar com segurança aqui no Brasil. Para você importar também tem links aqui na nossa descrição. A primeira grande diferença está no acabamento. Enquanto o F3 tem construção que envolve muito plástico, o 11T Pro tem a construção em alumínio. Tem diferença nas proteções também. O F3 Gorilla Glass 5 e o 11T Pro versão Victus. Mas isso não muda que os dois precisam de capinha e película. Na prática, se eu soltar os dois aqui de cima, provavelmente os dois vão trincar a tela. Não significa que ele tem um Gorilla Glass Victus, que ele é super mega resistente em relação ao F3, não. A estrutura dele é sim mais resistente, a chance dele quebrar e dar PT é menor, mas não significa que você possa sair usando eles assim, ó, sem capinha, sem película. Então, usem proteções nos seus celulares. Não é porque eles têm essas resistências que vale a pena usar sem capinha, né, consumidor? Se liga. E ó, os dois têm IP53, que protege somente contra riscos e poeira. Então, nada de mergulhar nenhum deles na água. Na tela, grandes diferenças. Para começar, é bom falar o que elas têm em comum, que é o tamanho de 6,67 polegadas e a resolução que vai um pouco além do Full HD. Agora vamos para as diferenças. No F3, um painel AMOLED com taxa de até 120 Hz, HDR10 Plus e função MEMC, que é aquele recurso de interpolação de quadros que dá a impressão que o vídeo tem mais frames do que ele realmente tem. Já no 11T Pro, um AMOLED que tem muito mais. Além de todos esses recursos que eu já citei, ele ainda tem Dolby Vision e 1 bilhão de cores. Traduzindo aqui é o seguinte, na tela do 11T Pro ele tem mais recursos. O que significa isso? Você que vai assistir muito Netflix, Prime Video e gosta desses recursos que embelezam a tela, o HDR e tudo mais, aqui no 11T Pro esses recursos são mais ricos. Tem um aprimoramento de resolução também da tela, é muito bacana, tá? Então você que é ligado em detalhes de tela, você paga mais aqui no 11T Pro, mas ganha esse tipo de recurso também. Fora que é um AMOLED um pouco acima do AMOLED do F3. Mas a tela do F3 também é muito bacana. Esse recurso que eu falei, MEMC, tem pouquíssimos celulares no mercado. E aqui são dois exemplos que tem o MEMC. Inclusive tem um vídeo que a gente fez só sobre isso, vou deixar aqui no card para você. Uma coisa interessante é o seguinte, eu falei de acabamento, de tela, os dois têm som estéreo, só que aqui tem a assinatura da Harman Kardon. Na prática, eu não vi nada de absurdo na diferença do som deles. O som deles é bem proporcional. Você consegue tirar um sonzinho legal aqui também para assistir suas paradas, até para jogar. Mas tem um detalhe, olha só, observa comigo. Aqui a saída do F3, uma saída nessa parte aqui, e a outra meio que tem duas saídas aqui. É uma coisa mista aqui. No 11T Pro, essa saída ela é melhor definida, ela é do mesmo lado. Aonde que faz diferença? Quando você pega o celular assim, no 11T Pro, você tem bem definido que é essa posição que você vai pegar, porque as duas saídas ficam aqui, tá vendo? Você não vai fazer assim e tampar a saída com a mão. Já no F3, não fica muito bem definido, porque tem essa saída desse lado aqui, você pega aqui, beleza. Mas aqui, quando você encaixa a mão, você acaba tampando essa saída aqui, aí fica meio estranho o som aqui. Às vezes eu tô jogando e eu tô escutando que o som tá abafado, é porque minha mão tá tampando a saída. Isso é um detalhe bobo, mas é legal de citar. Aproveitar que a gente está falando de tela, eu vou falar um detalhe importante aqui. Esses recursos que eu falei, o MEMC, HDR, esses filtros, se você ativar eles, principalmente se você ativar todos, você vai perceber um aumento de gasto na bateria, tá? Não que isso seja um problema para eles,
Mas já já eu falo sobre bateria, porque agora tá na hora de falar de desempenho. Chipsets da Qualcomm para os dois. No F3, Snapdragon 870 e no 11T Pro, Snapdragon 888. Hardware de sobra, que suporta qualquer tarefa do dia a dia sem engasgos e de quebra ainda comporta uma jogatina mais agressiva com fôlego para aguentar gráficos mais bonitos. Tem teste de jogos do F3 já no nosso canal, vamos deixar o card para vocês aqui. E a gente já gravou teste de jogos no 11T Pro, em breve vai estar no ar. Se já estiver, vamos deixar o card aqui também. Olha, existe sim um equilíbrio aqui no hardware dos dois, mas o 11T Pro tá na frente, sem dúvida. O 888 tem um pouquinho mais de desempenho do que o 870. Mas eles têm uma diferença de hardware que é muito importante, que eu vou te falar qual é, que não é dos Snapdragons diferentes, não. É que a taxa de resposta na tela, né, ao toque, que é medida em Hz, aqui no F3 são 360 Hz. Aqui no 11T Pro são 480 Hz. Então significa o quê? Que ele percebe o seu toque mais rápido. Isso te dá um reflexo maior. Isso vai fazer diferença principalmente na hora de jogar, é claro, porque você consegue dar o comando, ele recebe o comando mais rápido, executa o comando mais rápido, mas no dia a dia, até para você que não joga nada, é bem confortável. Daqui a pouco eu vou dar minha opinião em relação ao F3 e o 11T Pro, opinião pessoal, porque eu usei o F3 durante um bom tempo e já tem um tempinho que eu tô com o 11T Pro, eu vou comentar isso aí mais pra frente. Mas é um detalhe de hardware que faz a diferença entre os dois. É claro que o 11T Pro tá na frente, lembrando que ele cobra um pouco mais caro e eu tô te mostrando aonde que tá esse dinheiro investido aí além do preço do F3. Falando de memória RAM, esses dois celulares estão bem servidos, mas aconselhamos versões de no mínimo 8 GB de RAM para resultar num ciclo de uso mais longo. Em sistema operacional, os dois aqui estão com MIUI 13 e Android 12, mas já vou adiantar que os dois estão recebendo MIUI 14 e Android 13. Calma lá que eles vão receber. Agora, além dessa atualização, a única coisa que dá pra gente ter certeza são atualizações de segurança. Porque a gente sabe como é que é. O Android é aquele negócio. Eles prometem duas, mas às vezes não dá essas duas, às vezes demora demais, às vezes a atualização vem e atrapalha tudo, né? Mas tá bom, tá de bom tamanho. Chegando no Android 13 e MIUI 14, eu acho que fica legal pros dois. E em câmeras, temos diferenças. O sensor principal do 11T Pro tem 108 megapixels, contra 48 do F3, mas não é simplesmente isso que faz a maior diferença. Vamos aos upgrades do 11T Pro. Por exemplo, a luz do flash dele é uma dual LED, ou seja, ela é mais forte, são duas lâmpadas, né? Dá pra ver a diferença, não dá? Ó, botar uma do lado da outra, ó. 11T Pro, F3. A gente não percebeu muita diferença de potência da luz, né? Vamos lá que tem mais diferença, hein? O 11T Pro grava em 4K 60 fps e até 8K 30 fps. O F3 vai no máximo 4K 30 fps. Se você quiser mais do que isso, só usando a Gcam. Mas dê uma olhada aí. Ambos tiram boas fotos e gravam bons vídeos. Percebe-se que o 11T Pro, em alguns quesitos, está acima do F3.
Agora você está escutando o áudio do 11T Pro gravando na câmera frontal a 1080 60 fps. E agora você está escutando o áudio do Poco F3. Acho que as cores aqui no 11T Pro ficaram um pouco mais bonitas, né? Não sei como é que vai ficar na tela aí. Vamos dar uma andada aqui, olha só a diferença da estabilidade. A impressão é que o 11T Pro tem uma estabilização melhor, olha. Dos Xiaomis que eu já tive, para mim, o 11T Pro é o que tem a melhor câmera. Ele foca muito mais rápido do que o F3, a câmera é mais otimizada, eu gostei bastante. E no duelo de macro é um duelo de respeito, eu achei legal. Só que aqui o 11T Pro tem um pouquinho mais de megapixels na câmera macro e tem um modo super macro. Então é bem bacana essa câmera quando você usa ela no modo macro. Dê uma olhada em mais exemplos. O F3 também faz fotos usando a função macro, mas o 11T Pro acho que tá um pouquinho acima, a gente percebe aí pelas fotos. Me diz aí, consumidor, você viu muita diferença? Qual dos dois que você gostou mais? Você achou que a câmera do F3 ainda dá para fazer frente ao 11T Pro? Deixa aqui nos comentários. Em selfie, o F3 tem até mais megapixels, são 20 contra 16 do 11T Pro. Quase um empate técnico. Nenhum dos dois grava em 4K na frontal. É o mal da Xiaomi, né? Que não libera função 4K para frontal. Não entendo porquê, não sei porquê essa estratégia aí, galera. Pô, você pega um S20 FE, ele grava 4K 60 FPS. Você pega um iPhone XR, ele grava em 4K na frontal. Me explica isso, Xiaomi. Como que um celular dessa categoria, ou até os dois estão praticamente na mesma categoria, não gravam 4K na frontal? Isso aí é feio, né? Em bateria, a grande diferença está na velocidade do carregamento. No F3 são 33 watts, com uma bateria de 4.520 mAh. No 11T Pro, 120 watts e 5.000 mAh. Olha, o F3 ele não é lento para carregar. Na casa aí dos 50 minutos você consegue ver ele carregado 100%. Só que o 11T Pro é muito rápido, são 20 minutos. Ele realmente carrega muito rápido. Para mim, esse é um dos atrativos do celular. Você que não quer ficar ali anos esperando, alô, iPhone, que fica aí 3 anos carregando, ele carrega em 20 minutos. Isso é muito legal. Já aproveitando para fazer a conclusão, eu vou te dar a minha opinião sobre os dois. Vamos lá. O que eu chamo a atenção aqui, que eu acho que eu fiz um upgrade vindo para o 11T Pro? Porque o 11T Pro, a impressão que eu tenho é que ele é um F3 melhorado. Então começa aí, ó, o acabamento dele é melhor. Ele é um celular mais parrudo. Você sabe que ele aguenta mais porrada do que o F3. Entre aspas, tá? Tem que usar capinha e película. Eu não vou ficar testando o quanto ele é mais resistente, mas eu sei que ele é mais resistente pela construção em alumínio. Outro detalhe que me chamou muita atenção foi a resposta no toque. No dia a dia, mesmo sem jogar, o 11T Pro responde muito mais rápido. Isso eu achei muito mais confortável do que no F3. E para finalizar, eu vou citar a câmera que a gente acabou de mostrar, que olha, a diferença é grande na hora de gravar o vídeo principalmente. Aqui no 11T Pro o foco é muito mais dinâmico, é muito mais rápido. O F3 é a mesma pegada do X3 Pro, Note 10 Pro, a maioria dos Xiaomis aí dessa classe aí, que na hora que você vai gravar um vídeo ele fica naquela dúvida, vai focar o quê? Você tem que botar foco manual, senão ele fica trocando foco toda hora. E no 11T Pro eu percebi que isso é muito diferente, eles melhoraram muito isso nessa câmera. E olha que o sensor dela é muito parecido com o Redmi Note 10 Pro. Mas eu acho que com a ajuda do Snapdragon mais potente, talvez, a otimização dela ficou muito boa aqui, eu gostei muito dele. Aí você vira pra mim e fala assim, ah, qual dos dois é melhor? É claro que o 11T Pro é melhor, mas às vezes você vai achar lá na sua cidade, numa loja lá esquecido, um F3 lacradinho, com um preço muito abaixo do 11T Pro, não vai ser mau negócio. Ou você acha até mesmo um F3 usadinho, também não é mau negócio. Mas se você for comprar novo, mesmo que seja aqui no Brasil ou importado, não vale a pena ir no F3, vale a pena ir no 11T Pro. Até mesmo porque o F4, que é praticamente o mesmo preço do F3, tem lá a câmera que grava em 4K 60 fps e um carregamento rápido melhor, 67 watts. Mas ainda assim está longe. Mesmo se esse comparativo fosse F4
versus o 11T Pro, o 11T Pro ainda estaria na frente, ele vale mais a pena. E na faixa de preço que você encontra ele na Amazon, menos de R$3.000, ele tá um degrau acima do F3, com certeza vale mais a pena. Você que gosta de um Android, quer uma câmera boa, quer desempenho, quer ter fôlego para jogar se você quiser, quer ter um celular lisinho, 11T Pro, sem dúvida. O F3 é ruim? Não, o F3 não é ruim, mas para pagar R$2.700 nele na versão 8 GB, 256 de armazenamento, você paga R$2.700 nesse aqui também em promoções, ou se você comprar no dia de hoje, ele deve estar aí R$2.800, R$2.900, que pelo menos é o valor que ele está na data que a gente está gravando esse vídeo. Pode sim ter promoção até menos do que R$2.800. Fiquem ligados nos links aqui na descrição, hein? E aí, ficou alguma dúvida? Tem alguma coisa que eu não falei, que você quer me corrigir, quer acrescentar? Deixa aqui nos comentários, consumidor. Ou chama a gente lá no direct do Instagram, @tecnologia incrível. Não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e falou!